Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Fernando Pessoa. Eu sou Selma Holanda dos Reis, nasci no dia 16 de agosto de 1961, de acordo com a minha mãe, junto com o sol. Filha da dona Josefa Holanda dos Reis e do senhor José Saraiva dos Reis. Meu pai é de Pernambuco, do Exu, cidade do Exu, e a minha mãe da Ilha Grande, em Itacoatiara, interior de Itacoatiara, tá? A minha família hoje toda se concentra nessa região do Rio Madeira, Rio Aripuanã, até Manaus e meio mundo afora também. É uma família bem grande. Me casei com o Sérgio e tenho com ele 3 filhos. Renata, Rafaela, que são gêmeas, tá? São 2 sapecas de 35 anos já. E eu tenho o Daniel, meu príncipe, meu bebê, meu neném. Elas vão morrer com isso. E que está com 28. E tem o Aron. E depois do Aron eu descobri como era o tamanho do amor. Aliás, eu não descobri porque eu não consegui ainda alcançar esse amor todo. É amor demais. Então, o Aron é meu neto, tem 5 anos. Eu nasci num lugar chamado Mineração Bonfim. É uma mina de manganês que pertencia a uma família de Manaus e meu pai foi contratado para olhar essa mina e eu nasci lá, nas margens do rio Aripuanã. E lá eu vivi até os 7 anos. Eu vim de lá com 7 anos e pouco, e fui para a sede do município, Novo Aripuanã. Sejam bem-vindos a Novo Aripuanã, sede do município onde eu nasci, minha terra, minha cidade. Então, meu pai, ele veio do Exu, tem 1000 histórias sobre isso. Eu não sei qual é a certa, porque família grande, cada um conta uma versão. Mas, enfim, eu sei que o papai teve que ir embora do Exu. Meu pai faz parte de uma família que brigam lá pelo Exu há mais de um século e tal. É uma história meio folclórica, assim, mas verdadeira. E ele veio de lá e foi para o Maranhão, depois foi para Santarém, depois veio para o Amazonas. E trabalhando num barco, ele viu a minha mãe. Viu minha mãe, acho que lavando roupa, alguma coisa assim, na beira do rio. E ficou louco pela minha mãe. Quem não ficaria, né? Dona Zefinha, com 18 anos, 19 anos, branca, linda, loura, grande, uma coisa tão incomum aqui no norte, né? E diz que desde que ele a viu a primeira vez, pronto, ficou aquela confusão. O papai já veio de lá viúvo, ele tinha 2 filhas, a Iraci, a mais velha, e a Maria José, a mais nova. Só que elas ficaram com o tio delas, lá em Recife, tá? E ele veio, não sei exatamente se Recife, não lembro agora, mas ele veio para cá. E aí ele tentou casar com a minha mãe, porque naquela época não namorava muito não, já ia direto para o casamento, senão não colava. Eu sei que nessa confusão meu avô mandou o tio Raimundo ir lá no Recife, atrás da vida dele, para saber se ele de fato era viúvo, para casar com a mamãe. Então são 20 anos de diferença entre um e outro, e ele aceitou esse emprego de uma família daí de Manaus para olhar essa mina de manganês. Nessa época era exportado para o Japão, e ele foi para lá tomar conta dessa mina e nós nascemos lá.
os 5 primeiros filhos deles dois, né? Com as 2 dele, que ele mandou buscar depois, né? Mandou o próprio tio Raimundo, foi lá, pegou e trouxe as 2 para cá. E elas foram morar com a gente na Mineração Bonfim. Aí nasceu a sequência, que é uma sequência pequena. Sueli, Lorival, Selma, Manuel, Zezinho, Cídia, Celso, Marcelo e Luiz José. Então, eu lembro, minhas primeiras memórias são da alfabetização, já da escolinha, lá na Mineração Bonfim. E aí eu lembro da casa, eu lembro de ajudar a mamãe a pilar café, lembro da mamãe fazendo comida pra gente, lembro de coisas defumando em cima do fogão a lenha, da mamãe fazendo farinha e a gente na casa de farinha, das traquinagens, de pular na água, essas coisas. Eu lembro bem dessa época, foi uma época bem bacana. Aí a gente veio aqui para Aripuanã, para Nova Aripuanã, e aqui eu fui estudar na escola daqui. E aí vim para cá, se eu não me engano, para segunda série. Eu estudei aqui, eu e meu irmão Lorival. Teve um dia que o menino mexeu com ele, falou umas bobagens e eu peguei e joguei uma pedra na cabeça dele, coitado do menino. Aí eu fui suspensa. A minha mãe me colocou de castigo para eu capinar num lugar cheio de formiga de fogo, para ver se eu aprendia. Os castigos eram muito exóticos. Ai, gente, mas é muito legal de lembrar, e essa história de que isso dá trauma é bobagem, trauma zero disso. Aqui eu comecei, eu já virei maiorzinha, né? Só que eu nasci no meio de 3 irmãos homens. Então é o seguinte, isso não é desculpa, eu era realmente muito danada. A Selma sempre foi uma criança muito animada, gostava de pular, gostava de correr, gostava de brincar. Não brincava com menina não, brincava com moleque de rua, jogava bolinha e jogar bola. Era esse tipo de brinquedo que ela brincava. Ela não gostava de boneca, não gostava de nada disso. Ela vivia no meio dos moleques brigando. E era uma pessoa bem ativa e danada. Então eu tive uma infância de menino. Então eu carregava água, ajudava a mamãe, e a mamãe tentava que eu ficasse em casa sozinha, brincando de boneca, bonitinha. Gente, essa é a escada famosa onde eu carregava água na cabeça e não tinha água encanada, né? Tinha que encher o tanque para a gente poder usar para tudo em casa. Então, assim, eu adorava. Aí você diz, pô, adorava carregar o latão de água na cabeça. Eu e meus irmãos, entre uma lata e outra, a gente nadava, pulava, brincava. Então era uma delícia, era bom, foi muito bom. Eu não era mal criada, não era de fazer coisas ruins, eu só era danada e a mamãe queria que eu me ajustasse, ficasse quietinha como uma mocinha. E eu, entre Lorival, Manuel e Zezinho, como é que eu ia virar uma mocinha? Então eu comia como eles, aquele prato de PF, sabe assim? A Selma comia 3 vezes por dia, só que era uma garrafa daquelas de Guaraná e um bico daqueles vermelhos que dava mamado pro bezerro. Ela amava. E o tio dela ia lá visitar e disse, se eu tivesse uma filha dessa, eu dava, porque come demais. Aí eu disse assim, mas é porque tu é miserável, Ailton. Em questões de Solimões, fundamental é saber que o negro não se mistura com amarelo, é saber que o negro não se mistura com amarelo. Não mate a mata, não mate a mata, virgem verde bem que merece consideração, a virgem verde bem que merece consideração.
Gente, aqui é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Novo Aripuanã. E é aqui onde eu vinha quando era criança para a missa e tal. Às vezes a mamãe obrigava, entendeu? Porque era um pouco espaçosa, eu queria era jogar bola. Mas uma coisa uma lembrança, lógico, fora a fé da minha santinha que eu amo, são as quermesses, a festa da padroeira. Eu vinha quando meu pai era vivo, os comerciantes doavam as coisas para fazer os bingos. E eu cansei de ganhar. Foi aí que eu descobri que eu tenho muita sorte na vida, inclusive para ganhar aquela galinha assada no bingo. Eu ganhava muita galinha assada, bolo, pudim. Ou seja, eu já tinha um pé na sorte e com fogão envolvido, não é verdade? Muito bom. A Amazônia é meu mundo, minha referência, minha terra, meu lar, né? E a Amazônia, eu acho que para todos nós, deveria ser o que de mais importante tem hoje no mundo de biodiversidade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares e eu vejo hoje o tamanho da grandeza e da importância que nós temos e vivemos. E eu nasci no meio dela, isso para mim é um motivo de orgulho, que eu falo assim que eu adoro contar que eu sou da Amazônia, eu adoro viajar com peças daqui, com coisas daqui carregando. Bom, eu já fiz casamento em Maués. Eu faço, esse ano é o 22º ano que eu trabalho no Festival de Parintins. Parintins é uma terra linda, uma terra abençoada, um povo extremamente talentoso. E se você não conhece o Festival de Parintins, todo amazonense deveria ir lá. Ter a oportunidade de um dia ter a emoção de ver o quão nós somos capazes de fazer, quanta arte tem no nosso sangue. Então, Parintins é isso. Aí eu conheço toda a região, Manicoré, Humaitá, Borba, Nova Olinda, Urucurituba, Maués, Festival do Guaraná, aí Coari, aquela região do Coari, Nori, bom, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Novo Airão. Bom, eu conheço algo, mas eu não conheço tudo não. Eu deveria e ainda tenho plano, tá? Ainda tenho plano de andar bem mais por aí, tá? Eu tô precisando só de uma desculpa. Assim que eu tiver, eu pego o beco. Eu me considero a pessoa mais medrosa do mundo. Eu tenho medo de um monte de coisa. É muito engraçado, é só leseira, entendeu? Eu só tenho medo de leseira. Exemplos, eu tenho medo de escuro, medo de avião, medo de cobra, medo de, como chama? Medo de piolho de cobra, aquele bicho nojento que fica pelo chão. Eu tenho várias besteiras, são muitas besteiras que eu tenho medo. Aí é muito engraçado porque todo mundo acha que eu sou uma mulher corajosa, né? Não, eu realmente posso até ser empoderada, empreendedora, corajosa sim, mas depende do quê? Depende do quê? Eu tenho umas memórias do meu pai engraçadas. Ele tinha sempre um cavalo, ele precisava desse cavalo. Eu acho que talvez por essa coisa do nordestino, então ele estava sempre passeando de cavalo em algum canto, dando uma voltinha todo dia e tal. Eu lembro da doença, essa parte já é muito triste para mim, porque eu vi ele definhar a cada tempo, né? E ele morreu quando eu tinha 30 anos. Meu irmão Lorival nasceu pertinho de mim. Nós tínhamos uma diferença praticamente de um ano um do outro. Então nós crescemos juntos, era meu irmão de parceria de traquinagem. Na época que a gente foi para Manaus, ele estudava no Colégio Dom Bosco e ele resolveu não estudar mais e vir ajudar a mamãe a tocar as coisas. E ele decidiu que Novo Aripuanã precisava de uma gestão boa. Como ele não podia ser candidato a prefeito em função dos negócios dele, ele decidiu ser candidato a vice, apoiar um candidato e se tornou vice-prefeito. E numa dessas viagens ele foi para o interior inaugurar uma escola, representando a prefeitura, e decidiu com meu primo e meu irmão Zezinho caçar pato, coisa normal do interior daqui do Amazonas. Aí, como ele não tinha arma, pediu uma espingarda do compadre. Infelizmente, no manuseio dessa espingarda, ele acabou se acidentando e teve morte imediata. Pronto, chegou a escola, que tem o nome do meu irmão.
Minha mãe me deu uma missão muito difícil, que foi escrever a placa com a história dele. Aí tem aqui, olha, a escola que tem o nome dele. Por conta dele que eu quebrei a cabeça do menino, sabe? Um grande homem, meu irmão. Muito, muito, muito especial ele. Também era uma pessoa muito querida por todo mundo, muito respeitado, muito admirado. Morreu muito jovem. Aí depois veio o Marcelo. O Marcelo foi o nosso irmão que nasceu diferente. Muito danado, talvez mais do que eu um pouquinho. Muito danado, muito alegre, muito inspirado. Ele foi para Manaus e decidiu comprar uma moto. Aí o cara disse que só aceitava em espécie, aí ele foi buscar a moto. O meu primo levou ele de carro com a esposa dele. Eles deixaram ele porque o cara estava lá com a moto, ele só ia passar o dinheiro e ia embora. Quando eles viraram para seguir, ele pegou o dinheiro do meu irmão e deu um tiro nele. E ele faleceu um pouco antes das 4 da tarde, no dia 24 de dezembro. Nós perdemos também a Iraci, né? A Iraci faleceu de efizema pulmonar. Ela fumava mais do que uma caipora, como dizia o ditado. Eu não posso falar porque eu fumei grande parte da minha vida. E a Maria José faleceu há 1 ano e meio atrás. A Maria José é uma pessoa muito presente na nossa vida. A Maria foi que alfabetizou a gente, né? Nós, assim, eu, o Lorival, Manuel, Zezinho, ela ensinou a gente. E depois ela veio para Manaus para morar com a gente em 70. E depois ela casou, ainda ficou morando com a gente um tempo. Aí logo, poucos anos depois, ela foi para a casa dela e aí nós ficamos sozinhos. Mas no início ela sempre foi assim presente para mim, na minha vida, uma pessoa muito especial, porque ela sempre foi uma irmã muito especial para mim. Pronto, chegando na casa da Dona Zefinha. Esse mural foi feito para homenagear meu irmão Lorival, e aí a mamãe acrescentou o papai e o meu irmão Marcelo. Uma homenagem para o Lorival, que foi vice-prefeito daqui, né? Morreu enquanto era vice-prefeito daqui. Era um empreendedor, né? Desde a adolescência, muito trabalhador. O povo gostava muito dele. Foi feito por causa disso. E essa é a casa onde a Dona Zefinha mora hoje. Então, estou chegando em casa. Essa foto aqui é a casa antiga nossa. É a da casa antiga. A primeira casa. É a primeira casa da gente aqui, né? Era tipo uma aldeia de índio. Aqui é os 50 anos do Daniel, a senhora e os seus ursinhos de pelúcia e as suas filhas. Do Manuel, mãe. Do Manuel, mas tu disse Daniel. Eu disse, é porque eu gosto muito do Daniel, sabe? Aqui tem outra coleção de filhos de novo, ó. Aqui são 6 aqui, ó. Tem eu, Manuel, Zezinho, Sueli
Luiz. Acabou. É muito filho. Olha, eu e o Sérgio com meu neném. Muito lindo da mamãe. Mamãe encantada com ele. Olha o Lorival com a Diana e a Celi. Olha o meu irmão Lorival. Ele com a filha dele mais velha e a Sueli, a nossa irmã mais velha. Aqui já os dois meninos do Lorival, que hoje são adultos e pais, né? Inclusive a Diana e o Tiago. Essa aqui é eu e a Célia. É nós dois nos States. Olha, muito chique a gente na Disney. Ela na Disney? Ei, ela adora uma montanha russa, gente. Vocês não têm noção da brincadeira. Gritava, eu fazia ela rir dele. Quando entrar naquele buraco escuro que a gente descia e subia. Que é uma coleção também, a família, filharada. A filharada. Mas Celso, tem muito que... eu, Manel, Zezinho, Cid e Sueli. Aqui a turma. Olha a Luísa com o papai. A Luísa, minha sobrinha, a filha mais velha da Sueli, que é minha afilhada. Que é mamãe, Cid, a Marina, Rafaela, Sueli, Renata, Luísa, eu e a Bia, essa pequenininha, que hoje é uma doutora em narratologia. Ela é a cara, a menina do roteiro. Acontecido muita coisa. Meus funcionários falaram que se a senhora rezar, que a cabeça vai melhorar. E aí eu fui para Manaus já com 9 anos, né? Fui morar em Manaus, eu e os meus irmãos. Então nós chegamos no tricampeonato do Brasil, da seleção brasileira, em 1970, em julho. A época ainda era o auge da Zona Franca, super auge da Zona Franca. Meu pai comprou um bangalô, chamava bangalô na época. O que passa uma ideia de que a gente tinha muito dinheiro. Não é verdade, nós não tínhamos, tá? Meu pai e minha mãe sempre fizeram tudo muito programado e com bastante sacrifício. Em Manaus eu estudei, quando cheguei, eu fiquei 6 meses no Colégio São Luís de Gonzaga, para que eu pudesse fazer o teste para tentar entrar no Colégio Santa Doroteia. Na época era o auge do colégio, né? Então eu fiz o teste na época, passei com uma nota bem alta, inclusive, graças à minha irmã Maria José, que me alfabetizou e me preparou muito, né, para isso. Tive uma adolescência super normal, adorava dançar, adorava as boates. Eu sou filha dos anos 70, sabe, de dançar a noite toda, muito legal. Tive alguns namorados também muito legais e eu sempre tive aquela coisa, não, eu só vou namorar se for assim, só vou casar se for assim, cheia das histórias. Vou ter um filho homem que vai chamar Daniel, sabe? Sempre fui cheia dessas histórias. E assim, eu acabei me casando com o Sérgio, que tinha um perfil completamente diferente de tudo que eu espero, quase tudo, mas não foi tudo. Mas eu tive muita sorte porque nós tivemos uma boa relação, nós ficamos juntos 29 anos. Hoje a gente é divorciado, mas somos muito amigos, a nossa família continua tão unida quanto sempre foi. Ele continua seguindo, eu também, a gente se dá super bem e estamos bem. As crianças, que não são mais crianças, também. O Sérgio, um pouco antes de eu oficializar minha união com ele, para ser bem formal, ele deu uma voltinha assim, um pouco maior, fora de casa,
E uma senhorinha acabou engravidando dele e teve 2 garotas que nasceram 2 meses depois que eu já estava com ele, né? E essas 2 meninas, depois de quase 3 anos, elas vieram viver com a gente. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, ela sempre se mostrou muito forte. E as poucas vezes que a gente viu ela frágil, gente, eu sou chorona. As poucas vezes que a gente viu ela frágil foram em momentos mais íntimos, mais familiares. Eu não sei explicar e nem dimensionar o papel que ela teve na nossa vida. E a vida toda eu ouvi dela, quando a gente se culpava porque foi morar com eles, eles eram recém-casados, eles... Não recém-casados, mas assim, eles eram um casal, eles não eram uma família. E ela, muitas vezes que a gente teve essa crise durante a adolescência, ela falava que não, que a gente tinha dado uma família pra ela, que antes eram eles dois, de repente a gente virou uma família. É muito difícil colocar em palavras o quão importante ela é, sabe? A minha mãe, ela tem esse poder de comunidade, que é uma coisa muito especial. Ela veio de uma cidadezinha assim bem pequena, veio para Manaus e criou a própria história, sabe? É muito bonito ver uma coisa assim, sabe? A experiência de ser mãe, ela é maravilhosa. Eu não preciso repetir isso, porque todas as mães que estão assistindo a gente, elas vão entender. Mas eu quero colocar para vocês a enormidade que foi a experiência de criar 2 crianças que não são suas dentro de um contexto como o meu. Quando as pessoas dizem você foi maravilhosa de ter criado a Renata e a Rafa, eu sempre digo isso e todo mundo que me conhece sabe, né? A Renata e a Rafa fizeram de mim o que eu sou hoje. O ser humano que eu me tornei. Depois de alguns anos, elas tinham 7 anos, eu fiquei grávida do Dani. A essa altura eu já tinha perdido alguns filhos, porque foi descoberto só quando eu estava grávida do Dani que eu tenho um problema de saúde, onde eu nasci com uma doença que expulsa qualquer corpo estranho do meu corpo, assim. Então, é um implante, é qualquer coisa que coloque. E a gravidez é um corpo estranho. Mas isso levou tempo para ser descoberto. Até então, eu tive partos prematuros, mas todos os meus filhos nasceram mortos. Então, eu passei por um monte de coisa na gravidez e lá veio ele. E veio ele prematuro, de 8 meses, nasceu 00:40, do dia 22 de outubro de 94. E hoje é o orgulho da mamãe, porque ele é um príncipe. Ele é muito, muito querido, é um filho maravilhoso e um presente que Deus me deu mesmo. E não só para mim, para o Sérgio, para as meninas, é um irmão, sabe, maravilhoso. A gente tem muito orgulho dele e foi uma experiência. A mamãe é uma pessoa muito admirável, né? A gente tem uma relação muito boa. Eu acho que às vezes a gente nem precisa conversar sobre algumas coisas que a gente já sabe que está passando na vida um do outro. E mesmo eu ficando mais velho, a gente tendo que cada vez ir para um canto um pouquinho separado ali ou aqui, a gente sempre continua muito próximo e amigo,
que é muito importante, porque não basta ser família, tem que ser amigo também. E todos os dias eu agradeço a Deus por ter a mãe que eu tenho. Eu acho que qualquer pessoa, na verdade, que tem a honra e o privilégio de ter a mamãe na vida deles deveria agradecer, porque não é toda pessoa que é assim, né? Mamãe sacrifica por todo mundo, ela não espera nada em troca. Ela me ensinou muito sobre viver e as coisas que a gente tem que valorizar na vida, assim. Bom, o Empório abriu as portas em 22 de agosto de 2007. Eu tinha saído de uma sociedade da empresa que eu criei, que o Buffet Lelier, até hoje é da minha irmã Cídia, ficou para ela. E eu decidi abrir um negócio novo. Eu queria assim, uma coisa um pouco mais light. Eu trabalhava com o buffet já tinha alguns anos e eu estava super cansada. Eu queria, sabe, tentar uma versão assim que fosse mais leve. E abri um empóriozinho. Nesse tempo não tinha muitas coisas de gastronomia em Manaus, sabe assim, uma fava de baunilha, umas coisas diferentes, e eu queria trazer essas coisas. Então eu trouxe, só que não adiantou, as pessoas iam para lá, ao invés de comprar as coisas e a comida, eles sentavam, escoravam no balcão e comiam lá. E eu recebi um convite para participar da última Casa Cor que teve no Amazonas, colocando um restaurante, um projeto piloto. E aí eu decidi fazer o Zefinha. Por que Zefinha? Zefinha é o nome da mamãe, o apelido dela. Só que assim, meu pai chamava ela de Zefinha, era só o papai que chamava ela de Zefinha. E a mamãe sempre foi muito simples. E eu disse, já que eu vou fazer um restaurante para classe alta, para a sociedade e tal, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer esse restaurante em homenagem à mamãe, que é uma pessoa muito simples, né? E aí eu aluguei um imóvel no Vieira Alves e o Zefinha foi para lá. Então, nasceu aí de lá, já tem uma história, nós estamos falando do Zefinha, já tem 12 anos? É por aí, acho que 2011 o Zefinha foi criado, foi 2011. Aqui é uma canja de galinha, um dos nossos pratos mais vendidos, acredite se quiser. As pessoas adoram canja de galinha. Tem que embalar bem porque é caldo. Aí não tem jeito. Se você não fizer isso, ele chega tudo virado lá. Coma com moderação, coma sem moderação. Lacre de segurança. Se somar a outra empresa, e o Empório dos Reis e o Zefinha, porque o Empório acabou ficando só com os eventos, né? E o Zefinha com a parte de restaurante. Hoje a gente tem o delivery do Zefinha, que nasceu com a pandemia do Covid. Na pandemia do Covid também eu lancei um outro negócio, que eram uns boxes, que é tipo mini festas. Sabe assim, teu filho está fazendo festa, não podia, tá fazendo aniversário, não podia fazer festa. Usando a experiência que eu tenho, que é muito grande dessa área de fazer festas, né? Então eu fazia um boxe de MDF com uma miniatura de uma festa, para no máximo uma família, assim. Então era pouca gente que ficava cuidando disso comigo, eu mesma entregava e assim deu para ajudar a pagar um pouco as contas da pandemia. E também nesse meio tempo da pandemia eu recebi uma proposta para abrir uma lanchonete num salão
como a área de buffet estava muito, e de restaurante estava muito baixa, realmente as pessoas tinham medo de se misturar, de sair, né? E mulher não tem esse negócio, porque salão pode ter o perigo que for, mas a mulher está lá se arrumando. Então, eu abri uma lanchonete no Maison Lu, que é um salão aqui no Veralves. Aí agora, por último, em janeiro, eu comecei 2023 com uma loja de conveniência lá no Tarumã, que tem também assim um shopping, um tira-gosto, um sanduíche, umas coisinhas. Então eu acho que a diversificação ela é importante, porque existe uma sazonalidade em todo produto, em todo serviço, em todo mercado. Então assim, a empresa é uma família mesmo. A gente realmente tá todo mundo há muito tempo comigo. Não só eu preciso crescer, eles também. Então, em todos os aspectos da vida. Então, tudo que for possível eu fazer para eles, eu faço. Porque eu não faria nada se não fosse eles. Essa aqui é a minha turma. A turma aqui tem gente de 20 anos para cá, assim, comigo, tá? Pessoas que estão comigo já do meu lado há muito tempo. E nós temos uma equipe afinada, equipe feliz. De vez em quando rolam uns fights assim, mas é pouca coisa, entendeu? Então, mas é normal. Mas, no geral, assim, tirando as gaiatices do Marlon, entendeu? E as broncas do Raimundo, tem vários, assim. O Elton não fala nada, não fala nada. E o melhor garçom do Brasil, que é o seu José, né? É o mais elogiado, tá, gente, aqui da empresa. Não é que ele seja o melhor, mas os clientes acham. É o mais bonito. E aí, então, gente, essa turma toda tá comigo há bastante tempo aqui. Nós temos especialistas em tudo, tá? Em massa, em comida fit, olha ali, tá? Tem a turma aqui, manja bem, trabalha com carinho e é cozinheiro por amor mesmo. A gente não tem dinheiro que pague uma beira de fogão, essa é a grande verdade. Mas é uma paixão que a gente tem e um orgulho de representar o Amazonas e a nossa culinária com a melhor qualidade que a gente consegue. Então, eu acho que eu tenho uma característica de fazer amizades. E aí, eu gosto muito de falar sobre as coisas da gente e acabei virando meio que um porta-voz dessa área da gastronomia. E aí eu tive um dia uma surpresa de ser chamada para ir na Rede Amazônica para falar sobre um programa que eles queriam que eu apresentasse. Para mim foi uma surpresa o convite, eu realmente não esperava. E eu achei o projeto muito interessante porque, assim, não era por ser a TV e tudo. Para mim, primeiro, eles tinham que aceitar algumas coisas. Uma delas que eu não gosto muito de usar maquiagem. Então, eu tô sempre com essa cara lavada onde eu tô, em todo canto. E eu fui muito franca com eles. Eu falei, olha, se vocês me deixarem à vontade, como se eu estivesse na minha cozinha, eu vou falar, porque eu sou de uma família que a gente fala muito mesmo, entendeu? E vou falar, e o programa vai sair. E assim, ficou decidido desse jeito, e eu passei alguns anos apresentando os sabores da Amazônia, mostrando a nossa culinária. Foi uma época muito bacana. Todos os interiores que eu fui reconhecida em Manaus, no supermercado, nos atacadistas, na feira. As pessoas paravam para conversar comigo, discutiam as receitas que eu dei, sabe assim, davam opinião sobre o programa. E aí, junto com isso, um pouco depois, eu recebi um convite para ser comentarista de gastronomia da CBN. Essa parte é muito legal, porque as pessoas me conhecem pela voz, é muito legal. Aí, às vezes, eu entro, tipo, no Uber, aí eu falo, aí a pessoa diz, nossa, a senhora tem a voz igual da moça que fala de gastronomia na CBN. Que é muito... Eu não ligo o nome, né? Porque mesmo que esteja no aplicativo, não liga. É a voz que liga. Então, é muito legal. O reconhecimento, na minha opinião, não é por vaidade. É por ter alcançado aquela pessoa, já que eu não sou jornalista, eu não sou apresentadora de TV, eu sou uma cozinheira que se comunica e que defende aquilo que é nosso. Isso eu faço muito, eu realmente sou articulada com isso, porque para mim é importante que nós amazonenses tenhamos uma forma de sobreviver, né? Sem depender da Zona Franca, disso, daquilo, porque nós temos grandes riquezas. Eu acredito
que a nossa gastronomia é maravilhosa e que a gente pode vender essa gastronomia e arranjar sobrevivência aí para muita gente sem precisar de ninguém, só por nós mesmos, nós somos capazes. Então, eu tenho essa bandeira e, assim, essa minha estada na rede amazônica foi uma época muito bacana, eu me senti muito feliz e, sabe, só foram coisas positivas que eu encontrei, sabe? Foi muito legal e eu gostei muito dessa experiência. Então, e aí depois passou o tempo, a Rafaela foi embora. A Rafaela foi embora, aquela viajante, ela parece eu adoro fugir. Aí ela casou com um americano, foi morar, hoje ela mora em Dallas. Daniel continuou comigo e a Renata casou. Casou e na lua de mel, sem planejar, ficou grávida. Aí veio o bebezinho. Gente, o bebezinho é tudo de bom na vida. Ele me abraça e diz: "Fofó, eu te amo, vovó." Cara, isso não tem preço. Pense num moleque danado. Eu gosto muito de ir para os lugares, isso pode ser aqui no Brasil, pode ser aqui em qualquer canto. Eu gosto de conhecer os lugares assim bacanas que contam a história da cidade. Eu adoro história e adoro geografia. E assim, tipo, em casa eu tenho uma mania que todo mundo acha meio maluca. Eu adoro montar quebra-cabeça. Quando eu não estou lendo, não estou pesquisando, não estou assistindo alguma série, algum documentário, eu estou montando quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça, assim. Aí você diz, pô, mas é moleza. Bom, eles costumam ter 4, 5, 6 mil peças. Então, eles têm que ter todo um método para poder montar. Eu vim buscar esse livro, que é um dos meus livros de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para fazer um jantar do século XV, XVI. Que coisa interessante, né? Para quem gosta de história como eu, é muito interessante. Bom, aqui tem os livros que eu gosto, né? Vamos lá. Olha só como é que eu faço. Eu uso tanto livro que ele já se desfolhou todo. Aí tem, olha, um monte de papel que eu escrevo. Isso aqui é de eu falar na CBN, olha. Tapioquinha, coisa, defumação, porque eu gosto de ler antes de falar. Por mais que eu entenda o que eu saiba fazer, que eu domine, eu gosto sempre de ter uma história para permear essas coisas. Olha só que chique, olha aqui, que legal. Um livro sobre a gastronomia de Manaus. Eu estou aqui, ainda meu nomezinho de casada, meu Levi. Aqui, ó, é muito legal esse, eu tô com os Barraqueiros do Bexiga. Eu sou muito amiga dessa turma e uma admiradora muito, muito grande deles, do trabalho que eles fazem, que é uma coisa linda. Há mais de 20 anos, a Barraca do Bexiga, todos os anos, faz uma noite beneficente de pizza, vende as pizzas e angaria esse dinheiro, que não é pouco, é bastante, tá? E coloca para as entidades, para a PAI, para outras entidades. É muito bonito. Detalhe, são só homens, tá? É Clube do Bolinha. Oi, Aron. Chegou, senta aqui com a vovó. Bora, senta aqui com a vovó. Olha, sabe o que eu achei? Um livro que o tio Dani fez uma poesia para a vovó quando ele estava na 6ª série. Pode ver? Bora, aqui, olha, ele escreveu aqui, olha. Mãe, 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 você é linda. Mãe, 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 você é demais. Isso é a cara do tio Dani. Eu te amo, não é só você. Você inteira está no meu coração. Faz o bem a todos, respeita. A melhor mãe do mundo. Mãe, 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 eu te amo, mãe, mãe, mãe. Palavras não expressam meu amor. Amor não pode ser palavra. Amor é sentimento. Amor é o que sinto. Uma ótima pessoa, pois você é minha mãe. Amor de mãe e filho não tem explicação. Mas saiba, você terá sempre um grande espaço no meu coração. Te amo muito. E aqui é o bairro de São Geraldo. Olha, eu tenho uma coleção dos bairros de Manaus, falando sobre os bairros.
São Geraldo é onde ficava a Cláudio Mesquita 174, que foi onde o meu pai comprou o nosso bangalô e nós viemos morar em Manaus em julho de 70. E aí, assim, eu gosto de ler, de ficar com o Aron, eu adoro ficar com o Aron, meu neto. Nossa, para mim é uma paixão, é uma paixão mesmo, eu brinco com ele, a mãe dele tenta se meter, não pode isso, pode aquilo, coisa chata. Eu falo, minha filha, eu já passei por essa fase, agora minha missão é estragar, não é educar. Todo domingo nós almoçamos juntos, a família toda. Inclusive o Sérgio, meu ex-marido, que é um grande amigo, né? E a gente almoça todo mundo junto. Então, todo domingo no almoço você vai encontrar ou no restaurante, ou na minha casa, ou na casa do Sérgio. Hoje em dia já tem a casa do Dani e a casa da Renata, ou seja, tem 4 casas. Geralmente é na minha. Agora eu vou esperar meus irmãos, não sei quantos vêm. A gente se encontrar é um pouco difícil, porque as pessoas costumam dizer que eu sou um pouco agitada e trabalho demais, né? É porque elas não conhecem meus irmãos. Aron, vamos lá. Selma, Zezinho, Renata, Aron e a Cídia, se ela vier, né? Porque aqui as mulheres, lembra que eu falei para vocês? As mulheres da minha família são assim, tô chegando, 2 horas depois a gente chega. É assim. A mesa já tá pronta, agora é só aguardar o Zezinho, que tá chegando, chamar o Aron e a Rê. Chegou! Olha aí, o primeiro chegou. Rê! Aron! É muito. Oi, mano! Bem-vindo, mano. Tudo bom? Acha um canto aí pra ti. Bora. Mano, tu vieste que ano pra cá, pra Manaus? 90. Foi 90 só? Foi. Muito 90, depois eu voltei para Nova Aripuanã, fiquei em 90 e... Então tu vieste já bem grande, mano. Já. Tava esperando pra você Já depois que... Mas tu não morou quando tu era menor aqui? Morei. Fiz o 2º grau no colégio, Sim. no Batista da América, depois no Einstein. E terminou o 2º grau, não passei no vestibular, tive que correr campo. Foi trabalhar. Você quer E laranja? Então o tio Zezinho chegou junto com a gente. 90? A gente veio em 90. A gente nasceu em 87. 90, é verdade. Elas vieram em 90. Aí, depois que eu voltei para cá, 95, que estabilizei de vez até hoje, fiquei aqui. Oi, mana. Como eu era a filha mais nova, e tinha muito homem, né? E eu lembro muito da parte da quermesse, eu achava o máximo as galinhas, né? Quando As galinhas enfeitadas. Eu era campeã de ganhar no bingo. de cebola, de tomate. De tomate. Eu nunca ganhava porque eu era pequena, mas eu me jogava no chão e chorava. Aí eu vinha sem ganhar. Quando eu chegava, o papai estava na cadeira de balanço. E aí ele dizia, Lorival, volta lá e compra a galinha da tua irmã. Não importa o preço da galinha, vai lá e Quem compra. arrematou, eu lembro Pra de poder. desculpa de quem arrematou e traz a galinha, pra ela parar de chorar. E a mamãe queria matar ele, né? O que eu queria com a galinha? Eu queria comer a azeitona. Não era, galera? Não era galinha. Não era galinha, eu queria o ovo. Eu queria comer a Eu gostava era da rodela de ovo. Era porque era rodela de cebola, tomate, azeitona e ovo. É. Eu queria comer a azeitona. Ele falou, não, eu só queria comer azeitona. Eu achava uma iguaria. Azeitona. A gente até hoje eu adoro azeitona. Quando a gente pode comprar uma azeitona muito boa, nossa, tem umas azeitonas maravilhosas. Né? Principalmente quando era maionese. Só na minha. A minha maionese, a melhor maionese do mundo era da vovó Pereira. A vovó fazia uma maionese, eu lembro que ela enchia de pimenta do reino, eu adorava. Selma, minha filha,
eu desejo tudo de bom para você. Você é uma pessoa muito importante para mim. Eu lhe amo e você nunca vai ser uma pessoa esquecida, porque Deus está com você e comigo também. Ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, é uma coisa assim muito especial pra mim ver isso. Eu cresci com esse exemplo de mulher guerreira, sabe? Mãezinha, te amo muito. Eu sou muito grata por ter você na minha vida e por ter tido você como exemplo de pessoa, de mulher e de mãe. E muito do que eu sou hoje, e muito do que os meus irmãos são hoje, eu sei que é graças a você. Muito do que o Aron vai ser e do que o Aron é, também é graças a você. Ela tem uma tatuagem que diz Carpe Diem, né, que é do francês, aproveitar o dia, viver cada dia como se fosse o último, que é uma mensagem presente em uma das minhas músicas preferidas e que ela toma como se fosse dela, porque também é, sabe? E eu acho que isso é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, assim, de você ter o amor, sentir o amor além do que é nosso próprio, né? Então, é isso. Mãe, eu te amo. Tudo ao infinito. Vovó, te amo. Muito